Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que o uso de fertilizantes organominerais pode melhorar a qualidade dos alimentos produzidos, resultando em produtos mais saudáveis e nutritivos? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Gracimara Vitória Ferreira, analista de processos e qualidade da Frutas Catira. E o tema da nossa entrevista será: Hotel de abelhas beneficia a produção agrícola. Graci, como você está? Tudo bem? Olá, Divina, tudo bem? Sim, com você? Tudo ótimo, tudo divino, tudo maravilhoso, porque a gente vai falar de abelhas, vamos falar de flores, vamos falar de mel, vamos falar de coisas doces, né? Essas coisas boas da vida. Coisas bonitas. Pois é, eu adoro falar de abelhas, já entrevistei o pessoal do Abelhas aqui, e é sempre um assunto tão leve, tão gostoso, né? E eu gosto de assuntos leves. Mas, falando em assuntos leves, você está falando de onde, Gracimara? Divina, eu estou falando de Taquaritinga, interior de São Paulo. Taquaritinga. O pessoal de Taquaritinga fala interior ou fala interior? Interior. Interior. O R da porta tá bem puxado, é. É bem assim. Conta pra mim a história do Frutas Catira. Quem é Frutas Catira? Bom, Divino, a Catira é uma empresa que faz beneficiamento tem o carro-chefe Limão Tahiti, né? Nós estamos aí esse ano completando 50 anos, né, de história com a agricultura, diretamente com a comercialização de frutas, né? Então, em 1974, nós tivemos a abertura da primeira loja no Ceasa de Minas Gerais. Em 1980, fizemos nosso packing, que é o atual packing que nós trabalhamos com o beneficiamento das frutas. E 10 anos depois disso, tivemos a abertura da segunda loja de Ceasa, só que dessa vez lá em Curitiba, né, Paraná. E a partir de 2016, né, bastante tempo depois da gente ter colocado aí o pé dentro da história da agricultura, nós começamos a fazer a comercialização, a expansão para o varejo, né? Então, hoje em dia, nós atendemos, não somente fazemos a distribuição por Ceasa, mas também atendemos diretamente os CDs de grandes redes varejistas do país. Quando você fala beneficiamento, o que quer dizer isso? O beneficiamento, quando nós falamos esse termo, nós estamos falando da fruta in natura, que ela não é processada, ou seja, nós estamos falando aqui no nosso caso especificamente de citros de mesa, né? Não é uma indústria, mas sim é um packing, né, que recebe a fruta colhida no campo, faz os processos de higienização e de seleção da fruta e destina aos clientes, normalmente supermercados, né? Então, por exemplo, quando você vai lá na banca do mercado escolher um limão, esse limão, para estar ali, né, teve que seguir algumas legislações sobre a sanitização e sobre a comercialização que é feita por um packing de beneficiamento. Tá. Então, essa fruta ela não é processada, ela não é cortada, nem nada disso. Então, é o comércio aí de frutas de mesa. Quando o consumidor chega lá no supermercado e vai comprar um limão Tahiti da Catira, esse limão ele foi produzido por vocês ou ele foi produzido por um terceiro, vocês adquiriram e beneficiaram? Então, isso vai depender um pouco da sazonalidade, né, da época do ano. Nós, da Frutas Catira, temos sim produção própria,
né? Então, quando nós estamos aí em época de alta de produção, né, que nós costumamos falar de safra, que é ali mais ou menos de dezembro até meados de março, 70% das frutas entregues para os nossos clientes, que serão consumidas pelo pessoal de casa, são frutas que têm origem de propriedades da Albrose, né, que são proprietários da catira. Quando nós estamos em época de entre safra, né, que aí vai pegar essa época de mais inverno até setembro, outubro, aí sim nós vamos ter maior parte de produção de terceiros que nós compramos, beneficiamos e enviamos ao cliente. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei aqui com uma pulga atrás da orelha. O que a catira tem a ver com a abelha? O que a catira tem a ver com a abelha? A catira e todos os produtores rurais têm ou deveriam ter muito a ver com abelhas, né? Nós devemos muito aos polinizadores de uma forma geral, né? A busca por... Nós estamos sempre em busca do aumento da produção, né? De uma forma ou de outra, é isso que o produtor visa sempre, né? A gente vive aí em um estado, né, de aumento, em crescente de população, e somos nós quem alimentamos essas pessoas, né? Então nós precisamos de aumento de produção. E aí, a partir disso, né, e também com os olhos voltados para um futuro sustentável, a catira, a partir da Bayer, do Programa de Desenvolvimento de Sustentabilidade da Bayer, conheceu o Hotel das Abelhas, né, e adotou essa prática como uma prática sustentável, que tem como primeiro objetivo a preservação da biodiversidade dos ecossistemas, mas que futuramente vai sim influenciar o aumento da produção, né, um crescimento vertical, ou seja, na mesma área, um aumento de produção sem a necessidade de aumentar o número de plantação para ter esse aumento de produtividade. Gracimara, a gente ouve tanta coisa hoje em dia, a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade, né? E uma das coisas que se fala muito é da extinção das abelhas, né? Que muitas espécies de abelhas estão em extinção. Realmente estão em extinção ou é mais uma falácia? Vamos lá, Divino. Desde 2006, na verdade, foi registrado um fenômeno que é conhecido como o distúrbio de colapso das colônias, né? Isso foi registrado nos Estados Unidos, inicialmente, e depois, em 2007, se eu não me engano, em alguns países da Europa, em menor escala. Até hoje, um mapa que o Ministério da Agricultura e Pecuária não apontou nenhum sinal desse distúrbio no Brasil, né? O que se tem realmente é uma diminuição na quantidade de agentes polinizadores no campo, mas não a extinção de fato, né, ocorrendo aí dessa forma tão volumosa como a gente vê no caso aí noticiado, né, e tão abordado por países como os Estados Unidos, que é o distúrbio de colapso das colônias. Né? Mas sim, há uma diminuição e há uma preocupação que nós temos que ter, sim, com a preservação dessas espécies. Quando você fala de polinizadores, talvez muitos dos nossos ouvintes possam não estar muito familiarizados com essa expressão, não quer dizer apenas abelha, né? Não. Polinizadores são os animais, né? E aqui eu tô falando da polinização pela ação dos animais. São os animais que vão agir, né, direta ou indiretamente, por sim uma relação de benefício, né, com as flores, para, por exemplo, ter o seu alimento e fazer, né, e acabam fazendo a polinização. Um exemplo disso são outros pássaros, né, além das abelhas, algumas espécies de moscas, insetos normalmente de uma forma geral, que vão ali na flor, né, para fazer a sua alimentação e acabam nesse processo pegar o pólen de uma flor e levar para outra, né, fazer o que a gente chama de polinização cruzada.
Você estava explicando então a questão dos polinizadores, que tira o pólen de uma flor, leva para outra. Eu já ouvi dizer que uma única abelha pode visitar até 6.000 flores por dia. É possível isso, Gracimara? É possível sim, Divino. Algumas espécies, né, têm aí uma capacidade maior de visitação. A gente tem alguns dados também da abelha, que é a Associação Brasileira, né, de Estudos e Pesquisa sobre as Abelhas. E ali a gente tem dados de 50.000 flores, alguns outros achados científicos citam sim até 6.000 flores por dia. Então é uma capacidade muito grande, muito relevante. As abelhas, elas representam cerca de 40% do serviço de polinização feito por animais, né? Então são agentes aí bastante importantes para a agricultura e para a preservação do ecossistema. Para quem está ouvindo a gente agora e está falando assim, gente, o que é essa tal de polinização? Explica aí para o pessoal o que é. Vamos lá. Polinização é o processo que ocorre de o grão do pólen que fica na parte masculina da flor, né, ser levado até a parte feminina da flor. E a partir daí ocorre a fecundação e a formação do fruto, né? Então esse processo ele pode acontecer. Existem plantas, né, que são autopolinizadoras. Por exemplo, o limão Tahiti é uma planta que é autopolinizador. Então ela não depende de agentes externos para que a polinização ocorra. Por exemplo, nós temos a polinização por animais, nós temos a polinização pelo vento, né? Quando o grão de pólen é transportado pelo vento até outras flores, né? E aí o pólen de uma flor entra em contato com a parte feminina de outra flor. E aí ocorre essa fecundação que a gente chama de polinização cruzada, né? Então, isso aí é um fenômeno que é responsável pela produção, pela garantia da produção de muitas espécies, né? Tanto comerciais, alimentares, né? Quanto também de vegetação nativa. Você falou ainda há pouco a respeito do hotel de abelhas nos campos. Como é que vocês entraram em contato pela primeira vez? Como é que vocês descobriram que existia esse projeto da Bayer? Como é que foi? Bom, eu descobri esse projeto a partir de um evento que foi o Global Gap Tour Stop Brasil, que aconteceu em outubro do ano passado, se eu não me engano. E no primeiro dia, o Felipe Merlin, que é um representante ali, o pessoal do Carrefour, do grupo Carrefour, comentou sobre o projeto na explanação que ele fez. Quando eu vi o slide dele, eu falei, bom, eu tenho alguns contatos aí que, né, conseguem falar com o pessoal da Bayer. E aí, porque só, o hotel de abelhas, ele é disponível para todos os produtores que conquistam 4 ou 5 estrelas no programa de relacionamento da Bayer. Então, qualquer produtor que entrar lá, ou que tiver no site, né, ou que tiver o contato com algum gerente ou o responsável técnico, tenha contato com algum gerente ali das lojas, né, dos canais de distribuição da Bayer, consegue verificar se é disponível para ele ou não, se ele consegue fazer a retirada. E por que retirada? Porque é gratuito, né? Ele não precisa pagar por isso. Se ele tem ali as 4 ou 5 estrelas no programa Impulso Bayer, ele pode fazer a solicitação para poder ter o hotel de abelhas na propriedade dele. E você era um cliente VIP e já tinha 4 ou 5 estrelas, é isso? Já tinha 4 ou 5 estrelas, sim. Que legal, que bacana. Aí você conseguiu o contato e tal, e como é que foi esse primeiro... Super tranquilo, né? Eu fiz a solicitação aqui pro gerente da regional da Simoagro, que é o pessoal ali que a gente tem contato, que faz a distribuição, nosso canal de distribuição da Bayer. Ele falou assim, tá aí mês que vem. Então, assim, foi algo bem... nós fizemos a solicitação, precisamos, né, conversar mais algumas vezes sobre como a disponibilidade, qual o local que nós vamos colocar, né?
Então, mas foi muito tranquilo, assim. Ele fez o resgate ali pra gente e já mandou. Aí quando foi mês que vem, o que chegou para vocês? Chegou uma estrutura muito bonita. É uma estrutura em favo de mel, né, de madeira mesmo. E dentro dessa estrutura tem algumas outras blocos de madeira que tem os orifícios, né, bem pequenininhos. Por que orifícios pequenos? Né? A questão estrutural do hotel de abelhas é uma parte importante em relação à segurança, especialmente quando a gente fala de trabalho de campo. Né? O hotel de abelhas ele tem essa estrutura com os orifícios menores porque ele é voltado para abrigar as abelhas solitárias, que são as abelhas que não têm comportamento de enxames, elas são desapegadas de enxames. Então, elas vivem sozinhas, têm hábitos solitários, elas moram, né, se alojam ali em árvores ou ficam percorrendo ali próximos ao chão. E aí a gente oferece, né, essa estrutura para que ela faça ali o seu ninho e fique por ali, né, próxima à produção. Como a estrutura ela tem esses orifícios pequenos, isso não atrai abelhas com ferrão, né, que são abelhas que precisam de mais espaço para se desenvolver e formar colmeia. Né? Quando a gente fala de manejo de campo, isso é muito importante, porque por mais que nós busquemos sempre colocar o hotel de abelhas distante da área produtiva em si, então próximas à área de preservação, às áreas de reserva legal, às vezes um trator ou um colaborador que precisa passar ali perto não corre o risco, né, de ser atacado por um enxame de abelhas. Gracimara, me conta, o que leva uma abelha a deixar a casa dos pais e querer viver rebeldemente sozinha no meio do mato? Ela é temperamental. Vamos lá. São vários os fatores, né, que estão envolvidos nessa condição da abelha deixar a colmeia e ter hábitos solitários, né? Isso pode estar relacionado com as temperaturas, isso pode estar relacionado com vários outros fatores de estresse mesmo, que a abelha decide falar, eu vou morar sozinha. Então ela começa a ter esses hábitos solitários. Vocês receberam uma caixa só ou foi mais de uma? No momento nós temos um hotel de abelhas instalado em uma propriedade, mas nós já fizemos a solicitação para mais 2 que serão destinados às outras 2 propriedades sede que nós temos aqui na empresa. Quais os critérios para a escolha do local onde vocês iriam colocar esse hotel? Olha, preferencialmente, os hotéis de abelhas eles têm que ser instalados próximos às áreas de preservação, né? Locais que as abelhas elas vão ter contato com a produção, né, mas em que não tem muita movimentação para justamente não gerar muito estresse, né, e elas saírem dali. Como é que você faz para convencer uma abelha que resolveu sair de casa, desapegou do enxame, a morar naquele hotel, naquele local e não morar na rua, não morar lá na árvore, não morar Como é que você faz para deixar de ser andarilha e morar no seu Airbnb, no seu hotel? A propaganda é a alma do negócio, né? As abelhas a gente conquista com a beleza, né? E com as flores, né? Então, qual que é a ideia? Em volta do hotel de abelhas, sempre plantar uma variedade de flores com variação de cor. As flores, no nosso caso, flor e moeiro, elas têm um aroma muito forte, né? Muito específico. Então, isso já é bastante atrativo para elas. E também fica próximo a essas áreas de preservação, traz ali uma variedade de atrativos para a abelha. Então é isso que faz ela, né, falar assim, opa, ali eu acho que eu vou ter mais alimento, então é aqui que eu vou ficar. Você havia falado um pouco antes a respeito das abelhas sem ferrão. Existe uma variedade enorme de abelhas sem ferrão. Elas conseguem conviver, assim,
dentro dessa diversidade, elas conseguem conviver ou não? Ou aqui só vai a abelha de Jataí, não, só vai essa abelha pro hotel. Como é que funciona esse processo de escolha delas mesmas para quem vai morar, para quem vai se hospedar nesse hotel? Como que é a decisão, né, da abelha sem que... normalmente, isso a gente não consegue, claro, controlar e falar, olha, a abelha sem ferrão é pro outro lado, né? A gente não consegue esse tipo de controle. Mas é aquela questão da estrutura, né? Então, estruturalmente, como as abelhas com ferrão costumam ser mais sociais, o que é uma abelha social? Que tem hábitos de colmeia, né? Então, como a estrutura do equipamento ali, né, do hotel de abelhas, ela é pequena, ela tem pequenos orifícios, são para ninhos muito menores, isso não possibilita a formação de uma colmeia, né? Então, aí as abelhas sem ferrão acabam não sendo atraídas por essa estrutura. As abelhas com ferrão? Isso, perdão. As com ferrão acabam não sendo atraídas para essa estrutura. As sem ferrão ficam ali porque elas não têm hábitos sociais. E elas produzem mel nesse hotel? Não produzem mel, Divino. Elas não, a gente não vai ter produção de mel ali. Não. As abelhas sem ferrão, elas não têm, como elas vão formar colmeia, elas não fazem produção de mel, né? Mas isso não quer dizer que elas não sejam importantes, né? A gente sempre olha para as abelhas com a importância da apicultura, né, da produção de mel, de outros insumos ali, né, para a indústria farmacêutica, por exemplo. Porém, as abelhas sem ferrão, elas são extremamente importantes justamente para o processo de polinização. Só para a gente entender aqui, existe o mel da abelha sem ferrão, que é produzido uma quantidade muito pequena, mas a sua colocação é em termos da abelha solitária, né? A abelha solitária, ela não produz o mel. Isso, correto. Né? Muito bem. O que vocês se beneficiam nessa história toda, vocês da Catira? Olha, Divina, eu preciso ser muito sincera em falar que nós nunca olhamos para os benefícios de produção, né? Quando nós tomamos a decisão, fizemos os estudos, enfim, para fazer a instalação do hotel de abelhas, nós olhamos única e exclusivamente para a preservação e para a biodiversidade, né? Porém, eu tenho sim visto agora alguns estudos que trazem a importância, né, a relevância da maior presença da visita das abelhas, né, dos polinizadores de uma forma geral, para a produção. Porque com esse processo de polinização, ele vai facilitar o aumento da produtividade, tanto em quantidade, mas também vai melhorar a qualidade da fruta, né, especificamente para a gente, voltada para o tamanho da fruta, né. Então, comercialmente falando, nós vamos ter buscas, né, também, quando normalmente se faz a extração de colmeias em específico, não só a produção de mel, mas também o aumento da produtividade da cultura que está sendo cultivada ali. No nosso caso, a gente ainda não parou para analisar e falar assim, a gente vai aumentar em tantos % a produção. Mas existem estudos que apontam aí de 20% a 35% de aumento na produção da silvicultura com as abelhas por perto. Ou seja, se vier, bacana. Se não vier, pelo menos vocês fizeram um bem ambiental danado, né? É isso aí. Valeu, adorei conversar com você e gostei desse tema, viu? Como eu disse lá no início, muito leve, um tema muito doce, muito legal. Parabéns pelo trabalho, pela adoção dessas abelhas, que outras pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo e que não conheçam o projeto e de repente se interessem, possam fazer o mesmo que vocês, querer fazer esse bem danado para a natureza, né? Tão importante quando a gente faz alguma coisa que beneficia os animais, que beneficia, que traz essa sustentabilidade, né? É bacana isso. Brigadão, viu? Eu que agradeço, Divina, agradeço a oportunidade. Foi um prazer falar com vocês. Falar de natureza é sempre muito bom, né? A gente faz esses comentários aí porque realmente é muito importante para a preservação aí do meio ambiente e para as futuras gerações. Eu conversei com a Gracimara Vitória Ferreira, que é analista de processo de qualidade da Frutas Catira,
E nós falamos a respeito do hotel de abelhas, que beneficia a produção agrícola e que eles acabaram adotando lá e que fez um bem danado para o meio ambiente, fez um bem danado para aquele local e que eu tenho certeza vai acabar de alguma forma beneficiando a produção de frutas dele também. E exemplos como esses devem ser seguidos, né? Você que está nos assistindo agora, se você tiver oportunidade, faça a adoção também de um hotel desses aí que a Bayer tem para as abelhas, tá bom? O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.